Boa noite. E aí, tudo bom? Oi, Rafa. Tava falando pro pessoal do sufoco que a gente tava passando aqui, Eu ouvi, mas tá tudo certo. claro que sim, eu tinha certeza que ia dar certo. Ai, isso que é fé. A minha fé tá muito vacilante ainda. Eu tava aqui nervosa, mas Não, que mas bom que deu tudo sob certo. controle. Como pronuncia seu sobrenome? É Jacob Benson? Desculpa, eu não sei pronunciar. Ah, pois é, o É isso? pessoal no Brasil costuma falar Jacobsen. Originalmente era Jacob, Jacobsen. Jacobsen. Nossa, eu nem pra acertar isso, tá ótimo. É, Jacobsen. Nossa, Jacobsen. que legal. Bom, estamos muito, muito, muito felizes de te receber. Mais um diálogo interreligioso. Não sei se você pode acompanhar no nosso perfil, né, no nosso feed, acho que você chegou no Uhum. Instagram agora, mas nós já fizemos um diálogo com um padre vegano maravilhoso, com um ateu super estudioso da ética animal. Já conversamos também com um casal de adventistas do sétimo dia, queridíssimos também. E acho que é isso. E aí tem você, que agora vamos falar então do judaísmo. Então a gente fica muito feliz de poder ter essa abertura e poder falar, ter esse diálogo, né? Mostrar como os animais têm, como as diversas religiões veem os animais e como que a gente pode ter essa ética animal independente da crença ou da não crença, né? Então eu acho que isso que é o mais maravilhoso. Mas se apresenta aí pro pessoal. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês para conversar, então, um pouquinho sobre ética animal, judaísmo, talvez até um pouco sobre mim. Uhum. A minha participação vai voltar só mais umas 200 religiões para fazer live, mas vai dar Sim, certo. vai dar certo. Bom, eu sou o Rafael Ban Jacobsen. Eu sou aqui de Porto Alegre, nascido e criado aqui em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. E, enfim, eu faço muitas coisas, né? Por uma dessas questões da vida sou judeu, por outra dessas questões da vida sou vegano, por outra dessas questões da vida eu sou físico, trabalho com física, esse é meu ganha-pão, digamos assim. E também eu tenho uma espécie de carreira literária, né? Eu Olha gosto muito de só, escrever. Então, e sou desde sempre, desde muito tempo, um estudioso, digamos assim, da ética animal. É um tema que sempre me interessou muito, tanto quanto todos os demais que eu citei, tanto quanto ciência, tanto quanto judaísmo. É isso aí. maravilha, que lindo. Nossa, que prazer. Não sabia que você fazia física, maravilhoso ter essa visão, assim, né? Eu tenho muitos amigos da física É, e a gente tem uns diálogos muito legais. Mas eu físicos queria são te bons propor. companheiros para diálogo. É verdade, Físicos são são muito bons. bons, muito É bons. verdade. Não são aquelas pessoas frias, né? Como tem o estereótipo, eles são muito calorosos. Eu gosto muito, tenho muitos Nem um amigos. pouco, nem um pouco. Maravilha. Eu queria te propor, então, Rafa, para a gente começar, Uhum. a gente sempre diz isso, né, quando a gente está em esse diálogo com outras religiões, com outras crenças, para a pessoa, o convidado, fazer a prece inicial, de acordo com a sua crença. Eu acho que isso é ótimo para a gente já se sintonizar, né? Tá Então, se certo, fizer à vontade. então, Senhor nosso Deus, Criador, Rei do Universo, Deus de Israel, que a todos abençoa, que abençoa a tua criação, que nos santificas com teus mandamentos. Dá-nos entendimento neste dia, para que nós possamos escolher as melhores palavras, escolher os melhores atos e poder saber entre o bem e o mal o melhor caminho para todas as nossas escolhas neste planeta. Pedimos, Senhor nosso Deus, Criador do Universo, Deus de Israel, que nos abençoes, portanto, com tua sabedoria, com teu discernimento e também estende sobre nós o manto da tua paz, sobre toda a tua criação, sobre Jerusalém, sobre todo o mundo. Amém. Vê amém. Ah, que lindo! Ai, eu sempre fico muito, muito feliz de sentir essa energia, sabe? Dessa troca. Acho maravilhoso. Mas então, boa noite a todo mundo que está entrando, né? Que chegou agora.
Só para então atualizar, nós vamos falar sobre o judaísmo, a ética animal, as ligações que isso pode ter com o espiritismo. E, então, assim, para começar, você deu uma leve apresentada em quem você é. E aí eu gostaria que você falasse um pouco de como que foi a sua caminhada até se tornar vegana e como que foi a sua caminhada, né, a sua trajetória dentro do judaísmo. E mais para Hum, frente, como que as coisas se interligam, né? Como que elas fazem sentido para você ter tomado essa decisão de uni-las, né? claro. São duas histórias, na verdade, bem diferentes, assim. Ok, tem algumas similaridades, mas são essencialmente diferentes. Eu nasci numa família, primeiro, de raízes judaicas, mas uma família bastante secular, assim, bastante pouco ligada à tradição religiosa, e uma família de gaúchos, sobretudo, comedores de carne, né, de bastante. Enfim, então, em princípio, na história da minha vida, eu estava um tanto quanto afastado do judaísmo e também de qualquer espécie de inclinação ao vegetarianismo, ao veganismo. Eram duas coisas que não me foram dadas assim de bandeja, né? Eu não tive isso desde o princípio por criação, digamos assim. Uhum. O que aconteceu, então, é que pouco a pouco na minha vida eu fui descobrindo essas duas coisas que, bem ou mal, já estavam sim ao meu alcance, embora não presentes no dia a dia. E por que eu digo isso? Ok, minha família é uma família de judeus, mas eu tive que, de algum modo, resgatar muito das tradições, dos ensinamentos religiosos. Eu fui, digamos assim, dentro dos meus parentes próximos, aquele que se aproximou de novo da religião de forma mais umbilical. Passei, a partir da minha adolescência, a frequentar a sinagoga e me tornei, então, assim, um judeu mais praticante. Né? E isso aconteceu principalmente depois dos meus 13 anos. Tá? Além disso, tem um outro aspecto importante, né? Como eu disse, fui nascido aqui no Rio Grande do Sul, numa família de gaúchos. O vegetarianismo, de fato, ele nunca foi, por outro lado, algo que tivesse visível, tão palpável quanto o judaísmo. Mas eu, por alguma espécie de inclinação minha, desde pequeno, eu tinha não sei como chamar, talvez dê para chamar de compaixão ou uma espécie de sentir junto com os animais. A situação do sofrimento animal sempre me abalava demais, desde muito pequeno. Eu não conseguia ver. Aqui em Porto Alegre, quando eu era jovem, isso era muito comum. Condutores de carroças, cavalos maltratados puxando carroças, isso era muito comum. E ver uma dessas cenas, e infelizmente elas eram realmente muito comuns, acabava com o meu dia. Ver os cachorros nas ruas abandonados, esse tipo de coisa me fazia muito mal. E o que acontecia? Como acontece com a maioria das pessoas, eu não estendi essa compaixão sentida pelo cavalinho ou pelo cachorrinho àqueles animais que me serviam de alimento por hábito. Né? E eu fiquei, de fato, sem fazer essa ligação até os meus 16, 17 anos, aproximadamente. Só que aí vem a grande diferença, né? A grande diferença do meu encontro com o judaísmo, que foi o meu reencontro, digamos assim, que foi paulatino, foi pouco a pouco, em comparação com a minha conversão, entre aspas, ao veganismo, que foi uma coisa muito abrupta, foi de supetão mesmo. Um belo dia, olha só que coisa, eu estava numa churrascaria almoçando com a minha família, e aí eu comi um pedacinho de frango que veio lá no espeto, só que não estava muito bom. E eu larguei ele num canto e fiquei esperando uma outra coisa que me apetecesse mais. Só que naquele momento, enquanto eu esperava o outro pedaço de carne, meu olho passou assim rapidamente no prato e eu vi aquele osso do frango assim, meio descarnado, semi-comido. Aquilo me deu uma impressão tão ruim. Foi muito rápido assim. Eu pensei, não pode ser que esse frango um dia viveu em algum lugar, mataram, arrancaram a perna dele, tostaram, colocaram no meu prato. Eu disse, não é bom o suficiente para mim.
larguei assim, e acabou. Tem uma coisa muito ilógica nisso tudo, não faz sentido. E foi assim, foi de repente, né? Eu diria que foi quase como que uma revelação. Naquele dia eu cruzei É, os talheres no almoço e foi assim. E dali, daquele dia em diante, eu disse, não, carne nunca mais. E ao longo dos próximos dias, aí eu comecei a pensar como é que eu poderia reorganizar toda a minha vida para me afastar do consumo e da exploração dos animais. E em questão de, enfim, de uma semana, estava tudo decidido e tudo feito a partir dali. uhum. Para mim foi a Foi, mesma coisa também. Foi através de frango, da parte da carne do frango, só que na verdade comigo eu tive um contato com uma galinha de uma maneira muito hum, intensa e aí eu achei que eu não ia mais comer frango, né? Só que foi ao longo de uma semana de reflexões e de questionamentos internos, assim, que realmente depois desse final de uma semana eu parei todas as carnes, assim, não fiz uma transição, né, como uhum. muita gente faz. Essa conexão que a gente sempre É, fala, né, que as pessoas têm que fazer, ligar uma coisa com a outra, é muito interessante. Bacana essa história. E muito é mesmo. motivadora, né, para quem está assistindo. E aí, a Foi partir num isso faz susto, quanto? né? Eu mesmo me assustei. Exato. Foi, veja bem, isso eu tinha uns 16, 17 anos, eu tô com 39, então lá se vão 23 anos, aproximadamente 22, 23 anos. Eu tive isso com 17 anos também, só que eu tenho 22, então são 5 aninhos, mais Ah, ou menos. sorte sua que teve 22. Mas que bom que a Saudades gente dos teve meus isso 22. cedo, né? Todo mundo fala isso mesmo. Eu digo Mas que assim, na bom, verdade, eu me arrependo pode um falar. pouco assim de não ter tido essa, enfim, esse insight. Eu gostaria de, se possível, ter sido criado numa família de vegetarianos. Eu me arrependo dos 17 anos que eu gastei com uma outra É, conduta, porque eu sempre digo assim, o pessoal costuma falar com muito orgulho, batendo no peito, eu não me arrependo de nada que eu fiz, eu me arrependo do que eu não fiz. Eu digo, não, olha, eu me arrependo de um monte de coisa que eu fiz, mas se tem uma da qual eu não me arrependo é ter me tornado vegano. Isso ah, sim, deu muito com certo. certeza. Uhum. E isso você falou que faz. Tá, e daí, isso você parou, você entrou pro vegetarianismo. Aí você teve um tempo ainda de transição pro veganismo? Como que foi isso? Não, foi muito rápido, assim, porque, como eu disse, nos dias subsequentes àquele churrascaria, eu mergulhei Uhum. numa espécie de, enfim, pesquisa, tanto de fatos quanto pesquisa interior, digamos assim, para me reorganizar completamente. E aí eu já logo entendi pelas leituras que eu fiz, que não havia de fato uma diferença muito grande na carne, na Rafael, tá travando um pouquinho indústria a imagem. leiteira. Rafael, você trava um pouco a imagem e a Oi? sua voz continua. O pessoal também tá falando que tá travando. Uhum. Tem que ter um pouquinho de Agora acho que paciência. voltou, né? Acho que agora É. voltou. Ela tá instável a conexão hoje, mas. Tá. Mas o fato é esse, sim, foi muito rápido. Foi questão, como eu disse, de uma semana, pouco. Uhum. Não demorou mais que isso. Daí, nossa, em uma semana, então você foi direto pro veganismo. Pelo menos na parte da Uhum. alimentação. Exato, exatamente, isso. E, claro, e aos poucos, Caramba. até hoje, né, sigo refinando esse processo, porque a gente sabe, né, Exato. que o veganismo é um norte no final das contas. Tu nunca chega lá, mas isso não importa. O que É, importa é o processo. exatamente. É a busca, né? Exatamente. Também tô nisso. Uhum. Então, nossa, muito chocante, porque eu fiquei 3 anos como ovo-lacto até repensar a questão dos derivados, para daí então me tornar vegana Uhum. e tô há 2 anos e meio, 2 anos e pouquinho. Então, nossa, muito, muito bacana mesmo você ter tido tudo isso e se você tá vivo, né? Tem muita gente que se questiona isso. É porque deu muito certo, é porque essa transição não precisou ter transição, você foi direto, o organismo aceitou bem. Então, na verdade, eu sempre falo que a gente se reconecta com nós mesmos, né? Com aquilo que sempre fez parte de nós, né? E às vezes a gente não precisa de um momento de transição para se reconectar com a gente mesmo, né? Muito legal.
Isso é uma coisa que tem em comum nas duas histórias, né? Minha caminhada para o judaísmo e minha caminhada para o veganismo. Foram dois reencontros, no fundo. Essas coisas Uhum. sempre estiveram lá, sempre fizeram parte de mim, era só uma questão de realmente acessar e colocar em prática. Que legal. Então, você já estava, você falou que você começou com 13, 14, então indo para a sinagoga, e depois Uhum. se tornou vegano. Então, após você se tornar vegano, você percebeu que houve uma conexão, assim, entre a tua alimentação e a tua crença? Você encontrou isso facilmente? Ah, sim, sim. O judaísmo, ele é, de fato, é uma religião muito dada ao debate. Pode não parecer assim para quem olha de fora, mas a essência do judaísmo é o questionamento, né? A dialética, digamos assim. E Legal. então, o judeu ele é incentivado, de fato, ao tempo todo ficar reanalisando, reavaliando as suas atitudes. Inclusive aquilo que ele acha que é de mais certo e de mais correto. Até o mais indubitável, digamos assim, deve ser colocado sob questionamento. Então, por essa natureza questionadora do próprio judaísmo, o questionar de algo tão arraigado como meus hábitos de consumo, especialmente de alimentação, me pareceu muito bem-vindo. E eu tentei, de algum modo, ligar as pontas, né? Enxergar o que poderia haver na espiritualidade judaica, na doutrina, se quiserem chamar assim, que embasasse, ou no mínimo, encorajasse uma atitude vegetariana ou vegana, né? Uma atitude mais compassiva com os animais. E aí é que tá, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa, mas o judaísmo, aí é bom fazer, como é que eu vou dizer, assim, é um supletivo de judaísmo, né? Eu vou dizer o Boa, básico do. muito O bom, judaísmo, ótimo. às vezes o pessoal acha que é uma religião assim muito diferente, mas de fato não é tão alheia ao que a maioria conhece, tá? Porque o judaísmo, apesar de ter poucos judeus no mundo, é uma das religiões mais influentes porque ela deu origem ao cristianismo e ao islamismo, que são duas religiões imensas, a gente sabe, né? Então, essas religiões que são muito mais conhecidas do que o judaísmo, elas carregam muito de judaísmo em si, muito mesmo, mais do que as pessoas podem imaginar. E, enfim, então o judaísmo ele é basicamente a religião que, digamos assim, introduziu essa ideia hoje muito natural para quase todo mundo, quase intuitiva de haver um único Deus, um Deus só, e que não se confunde com absolutamente nada que existe na natureza. Nada de material, nada de palpável, nada que a gente possa enxergar, ver ou sequer conceber, criar uma imagem mental. Deus é algo muito mais abstrato, incognoscível e separado do mundo físico do que tudo isso. Muitos dizem, ué, mas esse aí é mais ou menos o que eu penso que é Deus. Pois é, essa é uma invenção judaica. Esse Deus que não se identifica com o trovão, com o raio, com a montanha, com nada. Não tem aparência nenhuma e é completamente, como é que eu vou dizer, transcendente. A palavra é essa. Então essa é a base do judaísmo. Se você acredita num único Deus com essas características, você está metade do caminho do judaísmo já está andado, né? E claro, o resto da história é basicamente o que está contado nos 5 primeiros livros do que o pessoal chama assim de Bíblia, né? O texto sagrado do judaísmo é a Torá, cuja tradução literal é lei, e não é nada mais nada menos do que os 5 primeiros livros da Bíblia, né? É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É Uhum. isso, tá? Então, o que que acontece? Acontece que Rafa, o travou um pouquinho. judaísmo, ele trava e volta. Volta. Agora eu vi que ele. É, você tava. A última coisa que você falou foi ó, a nomeação dos 5 livros do Pentateuco. Aí pode Exatamente. continuar. O Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, são o que os judeus chamam de Torá e é tudo. Tudo que há para saber de judaísmo, essencialmente, está ali. O resto é explicação, enfim, é doutrina, mas a palavra sagrada é o Pentateuco, né?
Então, isso tudo para dizer que o judaísmo, ao contrário do que certas pessoas pensam, não é exótico, pelo contrário, é uma religião cujos princípios são familiares à maioria das pessoas, e compartilhados por muitas outras religiões. Então, eu comecei, de fato, né, tendo me tornado vegano, a tentar enxergar nesse conjunto de livros sagrados, na lei, na Torá, no Pentateuco, indícios que encorajassem uma postura como a que eu tinha adotado. E como eu disse, assim, tem bastante coisa na Bíblia, se você quiser, inclusive nos 5 primeiros livros dela, que digamos assim, no mínimo encorajariam uma postura mais compassiva com os animais, a adoção de uma dieta sem carne, coisas do tipo. O primeiro indício que as pessoas que, assim como eu, pensam dessa forma, buscam levantar, é a própria estrutura original da criação. Deus criou o mundo e colocou nesse mundo todos os seres, incluindo os seres humanos, numa situação muito diferente daquela que nós vivemos hoje. Era uma situação edênica. Era um mundo em que não havia fome, não havia doença, não havia morte. E veja bem, era um mundo em que sequer o lobo comia a ovelha, muito menos os homens comiam os animais. Então, era um mundo essencialmente vegetariano, era uma espécie de paraíso idílico. Aliás, o pessoal fala isso, era Adão e Eva no paraíso. Então, parece tudo a indicar que esse era o cenário ideal no plano de Deus. Claro que, devido a uma série de questões e detalhes, incluindo a concessão do livre-arbítrio e algumas atitudes inconsistentes do homem para com esse plano, houve o advento da queda, o homem foi expulso do paraíso, teve que encarar a mortalidade, teve que encarar o trabalho para a sobrevivência, e a partir daí, digamos, muitas coisas mudaram. Inclusive a relação do homem com os animais. Até isso foi alterado a partir desse momento da expulsão do paraíso, né? E aí, bom, esse é o começo da história. E o final da história? O que os judeus pensam sobre como é que vai se dar, digamos assim, o desenlace dessa batalha cósmica aqui do nosso universo? Qual é o fim de tudo? Os judeus acreditam que no final dos tempos virá um enviado de Deus, o Messias, que vai estabelecer na Terra o que nós chamamos de era messiânica, que em muitos aspectos se parece com o Jardim do Éden. De novo, vai ser uma época sem guerra, sem peste, sem doença, em que os justos serão ressurretos, aqueles que estiverem mortos, e viverão para sempre. Então, uma espécie de restauração daquele plano original de Deus. E, de novo, nessa era messiânica, a própria necessidade de matar animais ou qualquer outro tipo de exploração desses seres também não cabe, não existirá mais. Então, só, digamos, olhar para esse início e para esse fim da história, apenas isso já parece trazer uma espécie de pista de que nós temos aí um caminho de virtude, um caminho próximo àquilo que Deus espera de nós. Claro que aí nos entremeios há muitas idas e vindas, há muitas idas e vindas. Há momentos em que Deus parece encorajar o vegetarianismo, a compaixão com os animais, mas tem outros em que definitivamente ele parece não fazer isso. Inclusive a religião judaica, preciso dizer, ela durante muitos e muitos séculos foi uma religião sacrificial. Ela envolvia sacrifícios de animais, né? Tem capítulos inteiros da Torá que são basicamente as descrições de como que os animais deveriam ser mortos no altar, lá no templo de Jerusalém, para agrado de Deus. Então, há esse lado também. Então, a Torá, ela, o tempo todo, ela é muito dicotômica. Parece que Deus exige em certos momentos sacrifício animal, outras horas parece que ele apenas concede que o ser humano explore os animais meio a contragosto. Outros momentos parece que ele está condenando essas atitudes contra os animais. Enfim, mas aí que está. A Torá
sim, é um livro que os judeus acreditam contém a palavra de Deus, mas Deus escreveu esse livro sobretudo para os seres humanos. Então ele é um livro profundissimamente humano e, portanto, cheio de contradições que cabe a nós tentarmos equacionar de algum modo. Entendi, certinho. Até me lembrei, tem uma dúvida que o Murilo, deixa eu ver se ela aparece aqui para você. Ah, ela Uhum. aparece. É sobre a Gênese, ó. Gostaria de saber como Rafael compreende os versículos 26 e 28 do capítulo 1 de Gênese. Ah, acho Entende? que ele está falando da parte do dominar sobre os animais, né? Pode É ser. 26 e 28. Por 26 a fim 28. Deus disse, ele diz, por fim Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança. Aí a tradução varia. Aqui está escrito assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, todos os animais selvagens e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Esse versículo ele é muito interessante porque ele fala justamente sobre, digamos assim, um dos objetivos de Deus é colocar o ser humano entre as demais criaturas. E aqui, eu diria que o centro da polêmica desses versículos está justamente nessa expressão: domine ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Há muita polêmica aqui, tá? Se você olhar o texto original da Torá, bom, o Pentateuco, a Torá, o texto sagrado dos judeus, ele foi escrito em hebraico, tá? Que é uma língua que ficou morta por muito tempo, foi ressuscitada com a criação do Estado de Israel e hoje se fala na rua, assim, lá em Israel. Tá? E é muito parecido Israel com o do texto sagrado, então dá para entender bem as duas coisas. A palavra que é usada ali, nessa hora do domínio sobre os animais, é o verbo yardu. Yardu até pode ser até pode ser traduzido como dominar, mas é complicado, tá? Yardu tem a ver com descer sobre. Quando a gente vai falar, por exemplo, está chovendo em hebraico, a gente fala Yored Geshem. Yored é Yored de Yored é cai, Geshem Uhum. ser sobre. Ah, travou um pouquinho. Volta para a parte do cair, da chuva. Uhum. A palavra, quando a gente diz que a chuva cai, ou está chovendo, é Yored Geshem, que é o mesmo verbo que Uhum. está sendo usado aqui, basicamente, para falar, que foi traduzido aqui como dominar sobre, que é o Yardu. Então, o homem foi feito para Yardu, para sobre os demais animais. Uhum. Agora, como é que tu entende esse vir sobre, né? Alguns traduzem como dominar, porém, Uhum. outros entendem esse vir sobre como ter uma espécie de ascensão sobre. Tá? Só que, claro, ter ascensão sobre não significa necessariamente subjugar, né? Uhum. Vilipendiar, submeter, né? Pelo É, contrário, se você Rafael, quiser pensar. perdão. Uhum, O padre que veio aqui, ele é incrível, assim. Ele, quando foi questionado sobre isso, foi mais ou menos parecido com essa dúvida. Ele falou que do latim vem de dominus, que significa casa. E casa você cuida. Então você teria que ter uma uhum. responsabilidade. Eu gostei dessa interpretação. Então é interessante, né, ver que tem traduções diferentes. Tem do latim, tem do hebraico, mas vocês podem ter Uhum. a mesma interpretação, né, baseada nessas traduções, que não seria necessariamente de É, subjugar para. exato. O texto original do Gênesis ele é em hebraico. Claro, depois ele teve traduções para o grego, para o latim e tal. A primeira vez que essa palavra bendita aí foi colocada no papel, na verdade no pergaminho, foi desse jeito, foi yardu mesmo, que é descer sobre, ter ascendência sobre. Então aí, realmente, tem um pouco dessa questão de ser um senhor, né? Mas ser um senhor, ao meu ver, implica muito mais, traz muito mais em si uma ideia de responsabilidade, e justamente de cuidado, do que de, enfim,
pisotear ou maltratar, subjugar, Sim. me parece diferente. Uhum. E tem uma outra dúvida aqui, essa foi a única dúvida que estava separada, e agora tem os que estão Aham. fazendo ao vivo. A Fátima, ela falou Opa! assim: Israel é o país que mais tem veganos no mundo. É por causa do judaísmo? Assim, isso é verdade, o veganismo em Israel é muito forte, tá? É que tem algumas coisas Uhum. curiosas. Eu não acreditaria isso estritamente ao judaísmo, tá? Enquanto religião, porque não, eu já falei, o judaísmo não é uma religião que pregue o vegetarianismo, como muitas religiões orientais o fazem, como até os adventistas, né, a igreja adventista faz. O judaísmo não faz isso, tá? O judaísmo definitivamente não prega o vegetarianismo, não. Tu nunca vais ouvir isso numa sinagoga, né, pregações entre aspas sobre isso. Uhum. Então, o judaísmo em si, eu não acreditaria o judaísmo, mas talvez por efeito colateral, porque é o seguinte, tem uma coisinha no judaísmo que se chama kashrut, que é basicamente um conjunto de leis dietéticas. Ou seja, o judaísmo estabelece um monte de regras de como você deve comer, o que você deve comer, o que você não deve comer e de que jeito você deve preparar aquelas coisas que você pode comer. E é um pouco complicado isso, porque tem uma série de animais que você não pode comer, vários deles. Tudo aquilo que o pessoal chama de frutos do mar é proibidíssimo no judaísmo, tá? E algumas coisas que o pessoal sabe bem também, como porco, por exemplo. Carne de porco, nem pensar. E, enfim, tem apenas alguns animais que podem, que Deus permite que sejam consumidos. E mesmo esses, para o abate, para o preparo da carne, tem uma série de regras e rituais. Isso por si só torna bastante complicada o consumo de carne. Deus parece, esse é um outro indício talvez favorável a uma dieta vegetariana, parece que ele quer complicar o consumo de carne. E tem outros detalhes também, que complicam mais ainda. Você não pode, em hipótese alguma, né, misturar carne com laticínios. Nunca, jamais. Nem no mesmo prato, nem na mesma refeição. Inclusive, tem que esperar no mínimo 3 horas para, se você comer um prato de carne, sei lá, comer uma. Então, Vou isso comer o também queijo, né? complica mais ainda. Exato. Não, bife com queijo nem pensar. Isso aí não é nem. Então, tem uma. Por causa disso, tá? Às vezes se torna mais fácil trabalhar com aqueles alimentos chamados de parve, que são os neutros, que são basicamente grãos que tu pode combinar com tudo, com carne ou com laticínios. As frutas, os cereais, as verduras, os legumes, que você pode combinar com tudo. Pode comer à vontade, não tem nenhuma restrição. Então, a dieta israelense típica ela é muito baseada nesses alimentos neutros. Tá? Isso já por si só torna a carne uma coisa, e os laticínios também uma coisa um pouco secundária. Assim. Às vezes você vai comer um, às vezes você vai comer outro, mas a base é outra. Entende? Isso é uma coisa. Um outro detalhe é que, enfim, Israel é um país mediterrâneo, né? Ele tem muito daquela mediterrânea mesmo, que já por outras razões culturais e de hábito, né, se apega muito aos cereais, aos frutos, essa coisa toda. Uhum. Então, são motivos, eu diria assim, alguns geral, digamos assim, questões culturais também. E sem contar que o israelense médio assim, é uma pessoa muito cosmopolita, muito instruída, que, enfim, está sempre atenta às coisas que estão acontecendo no mundo. E, claro, isso acaba também trazendo o veganismo dentro desse pacote de questões que estão no mundo hoje. Então, são as Uhum. coisas que eu diria, basicamente. Ah, que legal. O Breno, que ele tá pelo Falo pelos Animais, ele perguntou se tem influência do Gary Yarks. Eu também não sei falar sobre o nome dele, não. É o Gary, conhecidíssimo nosso. Se ele teve influência porque ele já esteve, né, em Israel. Uhum. O Gary Yourofsky ele ficou bem conhecido, é um ativista pró-animal lá de Israel.
e que realmente, há muito tempo atrás, acho que vou te dizer, bota aí uns 10 anos, ele bombou na internet com um vídeo que tinha um título assim, bem pouco megalomaníaco, era a melhor palestra do mundo, ele botou. E era É justamente muito sobre bom. direitos animais. Era uma bela palestra. Eu, na verdade, eu não tive nenhuma influência direta dele, mas realmente, em Israel, ele foi uma pessoa que teve um, um impacto e uma visibilidade muito boa também. Uhum. Então pode ter tido, né? Igual ele falou também que teve uma ganhadora do Claro, né? Big Brother que era vegana, e isso teve algum tipo de repercussão, você sabe dizer essa questão? Pois sabe que eu não. Eu tenho um problema, eu não acompanho o Big Brother Israel. Aliás, eu acabei de descobrir agora que tem um Big Brother Israel, eu não sabia. O Big Brother Brasil eu assisto, mas o Israel eu não É, sabia. não só tem o Big Brother, mas teve uma ganhadora que foi vegana, que é vegana, né? Eu Então, estou a pergunta impressionado. é, bom, mas tudo bem, dá pra gente Estou saber impressionado. depois. Vou O pesquisar também sobre Breno ela. falou assim, ele tem conhecimento de física quântica e conceitos como não localidade, como a consciência do observador determina a observação do fenômeno, e ele vê nisso indício de uma consciência cósmica. Isso reforçaria nossa união com todos os seres. Tá perguntando agora da parte da física, né? Complicado isso. Ah, pois é. Sabe que, na verdade, vocês devem ter percebido, isso não é uma coisa que passe batida. Eu sou um sujeito que eu me considero muito espiritualizado, assim, muito religioso, preocupado com coisas que não são deste mundo, digamos Uhum. assim. Ah, por outro lado, eu tenho. Rafa? Oi? Tudo Não bom? tô te ouvindo, peraí. Deu mais uma Agora daquelas. voltou. Deu mais uma Oi. Ele daquelas trava em giradinhas. voz. É, ele para a sua voz também agora. Mas você estava falando que você é um cara muito religioso. Esse foi o ponto. Por um lado. Por outro lado, tem a minha formação como cientista, né, que a ciência em si, ela tem um viés mais cético, digamos assim. E aí, o que que acontece comigo? Eu vivo um pouco oprimido entre essas duas tendências, digamos assim. E por incrível que pareça, eu não tento muito misturar essas coisas assim, sabe? Eu sou inclusive muito renitente com essas interpretações mais esotéricas, digamos assim, de alguns, como é que eu vou dizer, alguns fenômenos de natureza quântica, digamos assim. Uhum, uhum, Eu não sei, eu consigo, sinceramente, eu consigo ver como quiserem chamar, a presença de Deus, eu consigo ver isso não só em fenômenos quânticos, como a não localidade, o princípio da incerteza, mas até numa maçã caindo. Eu uhum. vejo do mesmo jeito. Eu não acho que a mecânica quântica tenha qualquer, como é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, manifestação mais surpreendente, desconcertante ou mística do que a boa e velha mecânica clássica. Eu enxergo Deus lá nos elétrons difratando, mas também na maçã caindo na cabeça do. Para mim dá na mesma. Porque eles fazem parte das leis de Deus, né? Então, independente É, disso, é, eu é, a pergunta do Breno, eu acho que talvez a física quântica esteja mais próximo de um entendimento, talvez, de espiritualidade, não sei. Eu sei que tem um debate, uma polêmica muito grande envolvendo isso. Até sei uhum, disso dos meus amigos que fazem física, eles fazem física quântica, né? Eles fazem doutorado e tal. Então eu entendo, mas uhum, é bem o que você disse, eu acho que para quem tem a crença, para quem tem a fé, qualquer fenômeno da natureza já nos faz refletir, nos conectar com Deus, né, com toda essa espiritualidade. uhum. Travou um pouquinho de novo. Peraí, eu vou encontrando outra pergunta nesse meio tempo. Você tá me ouvindo? Perfeito. Oi, voltou? A Fátima, ela falou sobre o kosher.
Não sei se você já falou sobre, que é sobre a carne e outros produtos. Pediu para você explicar um pouquinho mais sobre esse kosher. Exato. Na verdade, o conjunto de leis dietéticas do judaísmo é chamado de kashrut. Kosher é como a gente chama o, aquilo que está puro para a alimentação. Então, existem animais kosher, que são aqueles que podem ser comidos, e aqueles animais não kosher, que são o que a gente chama de treif, que significaria algo como dilacerado, despedaçado, podre, alguma coisa assim, treif. Então, porco, por natureza, ele é impuro, ele é treif. Agora, animais como, por exemplo, boi, aí ele é kosher, ele pode ser comido. Só que, Ah, claro, tá. estritamente falando, um animal se torna um alimento kosher, ou seja, um alimento apropriado para o consumo de um judeu, se além de ser um animal permitido, é preparado de acordo com uma série de regras. Quais seriam Então, essas aí, regras? Você poderia citar um pois é, exemplo, assim? aham, aham, claro. Em tese, a ideia é que o animal seja morto. Isso eu acho, assim, para mim foge a compreensão. Mas a tese é essa: é de que o animal seja morto com o mínimo sofrimento possível. E por isso, esse abate tem que ser feito com um único corte no pescoço do animal. É uma degola, assim, Ai, é o de uma halal? vez só. É aquele É, abate? é, é É Eu tipo não isso? disse que o judaísmo está na base de tudo que o pessoal já conhece, exatamente o abate halal do islamismo. Ele, ó, aqui, É, aqui eu com. faço veterinária, faço medicina veterinária e a gente estuda muito sobre a exportação de gado vivo, né? Porque hoje em dia no Brasil a gente Uhum, está em torno de, se eu não me engano, 700 mil cabeças de gado por ano que a gente exporta ó, para países do Oriente Médio. Eu não tinha uhum, conhecimento de que Israel fazia parte disso. E isso é considerado o uhum. menos sofrimento possível? Como assim? É um dos considerados É, menos humanitários. não, é que tá. Talvez na época em que inventaram isso até de fato fosse, né? Sim, Talvez até entre as alternativas possíveis, talvez até de fato fosse. é. Mas, enfim, tem essas regras. Tem uma lâmina lá, enfim, muito comprida, que daí degola o animal de uma vez só, e aí depois que o animal é degolado, ele tem que ser completamente dessangrado, porque há uma proibição É. muito explícita nas leis dietéticas a ingestão de sangue. Então o que acontece? A carne kosher, que é essa carne adequada ao consumo do judeu, ela fica bem exângue, assim, ela até lembra um pouco, assim, olhando um pouco carne seca, assim, que ela fica realmente Uhum. bem, Escura, bem, né? bem, bem seca. Fica escura, exatamente, com uma aparência de. Eu brinco assim, o pessoal. Eu fico dizendo que parece Shark velho, assim. Mas Nossa, essa nossa, gente, é. deve ser muito repugnante. Cara, se eu fosse É, judia, eu ia ser vegana desde sempre. Eu acho que eu nunca ia gostar de exato. comer. Eu digo, às vezes eu digo, a melhor saída é essa, porque se você vai seguir as leis dietéticas, né, a coisa pode se tornar bem complicada sobre vários aspectos. Uhum. E realmente, isso é uma das coisas que enfim, estão lá na Torá, tem uma série de regras de como fazer esse abate, de como drenar o sangue, e que dizem assim, né? Então, né, afinal de contas, né, dá para dizer que Deus defende de alguma forma o vegetarianismo, né? Uhum. Às vezes Talvez a seja um pessoa medo. exato, é Uhum. uma questão complexa de falar. Como eu disse, a Torá ela é profundamente humana em certos aspectos, ela tem partes que parecem advogar muito. O, Enfim, o vegetariano tem outras horas que realmente não. Ele começa a ensinar como é que você degola o cordeiro e tal. Uhum. Mas isso do É, uma abate dúvida que judaico surgiu aqui, que a hum, Evinha trouxe ela do MOV também, eu não vou saber pronunciar nada disso aqui, mas acho que você lendo você vai entender. Ela diz: é vamos ver. proibido causar sofrimento aos animais. Tizar, balaiá, shain. Não sei pronunciar isso. Você entende? Aham, eu Seria uma entendi. contradição do judaísmo, né? Bom, e como eu disse, se você quer, você encontra na Torá indícios a favor e indícios contra. O fato é o seguinte, o primeiro judeu, tecnicamente falando, foi Abraão, tá? Porque foi com ele que Deus fez o pacto que inaugurou a linhagem de judeus no mundo, tá? E antes de Abraão não haveria judeus especificamente. Mas o interessante é que Deus fez uma espécie de pré-pacto com Noé.
quando ele decidiu salvar Noé e sua família do dilúvio, ele fez como eu disse, uma espécie de preparatório com Noé. E aí que tá. Como era uma espécie Rafa, era uma de que espécie. Deus... Era Peraí, uma volta um espécie de pouquinho. mini pacto, tá? Isso, Era isso. isso aí. Era uma espécie de mini pacto que Deus fez com Noé. Alguns enxergam como uma espécie de preparação para o grande pacto que ele faria mais tarde com Abraão. Mas esse mini pacto, esse pacto preparatório, prévio com Noé, ele implicou que Deus delegasse a Noé o cumprimento de 6 regrinhas, que são as chamadas leis de Noah, as leis de Noé. E olha que interessante, são leis muito gerais, assim, como não cometer imoralidade sexual, coisas bem amplas assim. E uma delas, que foi citada aí na pergunta, Tsar Balam, é não causar sofrimento aos animais. Uhum. Então, mas daí veja que coisa interessante. Deus delega esse mandamento a Noé, nesse pré-pacto que ele faz, Uhum. por ocasião do salvamento dele e da sua família do dilúvio. Mas, quando o dilúvio termina e a terra está arrasada, toda inundada, sem plantações, sem nada que preste para comer, tudo apodrecido, né? Deus dá uma autorização para que Noé e sua família comam os animais, Uhum. inclusive alguns daqueles animais que eles tinham salvado na arca. Então, como eu digo, são as famosas idas e vindas da Torá, né? Uhum. E sobre aquela questão que dentro do Espiritismo a gente também acha um pouco polêmica, por vários aspectos que não cabe aqui, mas quando fala nos 10 mandamentos que tem o não matarás, Uhum. você sabe se naquela época isso foi interpretado já como algo antropocêntrico, assim, já não matará só humanos, mas os animais estariam a parte disso, ou no começo isso valia para todas as criaturas e depois isso mudou? Sabia dizer? Olha, em um princípio, tá? O não matarás, isso é polêmico, mas ele parece que é um mandamento assim dado não com um espectro tão largo assim quanto às vezes a gente gostaria de acreditar que fosse. Parece sim Uhum. que é um mandamento de início bastante antropocêntrico e talvez mais ainda do que isso, talvez ainda eu diria étnico, Oi? Você diria? porque parece, Volta um pouquinho. eu diria até que um mandamento não só antropocêntrico, mas Uhum. muito etnocêntrico, né? No sentido Etnocêntrico? ao povo Peraí, judeu um pouquinho. é, se Etnocêntrico? referia ao povo judeu, seria mais do que antropocêntrico, seria até etnocêntrico, no sentido que se referiria a como o povo judeu deveria lidar com outros da mesma tribo. Ah, Como um uhum, judeu deveria se portar entre judeus. E porque, na verdade, isso que a gente chama de 10 mandamentos, a rigor, eles funcionam como uma espécie de resumo, digamos assim, uhum, dos 613 mandamentos que tem na Torá. 613 mandamentos. Se você abre ali no Gênesis e vai anotando tudo que Deus manda fazer e tudo que Deus proíbe de fazer, do início ao fim, você vai encontrar 613 mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos são uma espécie de resumo disso. E é inegável uhum, que dentro de 613 mandamentos, tem mandamentos, inclusive, de matar animais, muitos deles, tem as oferendas sacrificiais, e até de matar humanos, e até, veja, até de matar outros judeus, como, por exemplo, né, apedrejar quem estivesse violando o Shabat, por exemplo. Já quem uhum. violar a proibição de trabalhar no sábado vai ser levado para fora da aldeia lá e vai ser apedrejado. Então, Não. né? Então, Uhum, é difícil dar uma interpretação assim, essa que a gente gostaria, para o não sim. matarás, em termos assim
absolutos de largo espectro, porque ele, infelizmente, dentro da Torá, ele tem que conviver com uma série de mandamentos que, pelo contrário, são mandamentos que envolvem morte, né? Uhum. Então parece sim que, na verdade, se não matarás não era tão, tão amplo Tão assim. abrangente, né? Não. Parece que Uhum. definitivamente Então, não. você diria que esse aspecto de você conectar as coisas seria algo individual, uma escolha de cada um, baseado nisso que você falou, de conseguir analisar só esses aspectos positivos a favor dos animais, ou você espera que isso seja uma coisa mais comunitária, que isso poderia ser levado, ou se já é levado dentro das sinagogas, esse debate, se isso teria abertura para falar, né, para as pessoas, algo do tipo, como, por exemplo, o MOVE faz dentro da doutrina espírita, né, dentro do movimento espírita. Uhum. Não, de fato, sim, o judaísmo, né, ele tem esse passado, digamos, que envolvia sacrifícios, tinha muitos mandamentos, enfim, dessa natureza, mas é uma religião, como eu disse lá no início, muito dada ao debate, é uma religião muito dialética, e por conta disso, é uma religião que se aperfeiçoou e mudou muito ao longo do tempo, né? Hoje em dia, Uhum. sim, né, há um espaço para discutir essas questões abertamente dentro do judaísmo. Há rabinos, muitos, que defendem abertamente o vegetarianismo, o veganismo, muitos Que deles. maravilha. Não, tá cheio. E pelas mais diversas razões. Desde as razões pragmáticas, né, de seguir as leis dietéticas mais facilmente, até por razões realmente de compaixão, de enxergar no animal alguém que compartilha algo importante conosco, dentro do plano da Uhum. criação e tudo mais. Então, sim, há espaço para isso, mas o importante é perceber o seguinte: eu mencionei que os 10 mandamentos, eles são uma espécie de resumo dos 613 mandamentos originais da Torá. E existe, na verdade, isso todo mundo sabe, existe um mandamento. Peraí, travou de novo, Rafa. Existe um mandamento. Uhum. Oi, voltou, acho Quer que dizer, voltou. existe um mandamento que funciona como resumo dos 10. E que, por sua vez, Hum, portanto, resume toda a Torá. É a chamada regra de ouro da Torá. Ela está escrita na Torá umas 3 ou 4 vezes de forma diferente, mas a historinha mais conhecida em que essa regra de ouro aparece é quando algum gaiato teria chegado para o rabino sábio, o rabino Hillel, e teria pedido a ele o seguinte: olha, se tu conseguir me explicar o que é o judaísmo enquanto permanece apoiado num pé só, eu juro que eu me converto. Né? Se tu conseguir fazer isso, me explicar todo o judaísmo só no tempo de ficar apoiado, só apoiado num pé só, aí eu me converto. Aí o rabino Hillel levantou uma perninha, ficou apoiado num pé e disse assim: o que te é odioso, tu não farás aos outros. O resto é comentário. Vá e estude. Então, essa é a regra de ouro, né? Aquilo que tu não gostaria que fizessem para ti, não faça para os outros. Nesse sentido, eu acho que esse mandamento só ganha força o quão maior for o entendimento das fronteiras de quem é esse outro. Né? Em vez de diminuir e circunscrever cada mais quem é esse outro, o ideal é, na verdade, alargar essas fronteiras e incluir dentro desse outro tantos seres quanto possível. Isso, na verdade, ao meu ver, só fortalece o mandamento e, por consequência, só fortalece o judaísmo. Eu não sei, eu imagino que se Nossa, Rafa, peraí, você tá falando? Travou de novo. Só fortalece o eu judaísmo. é o judaísmo, claro, à medida que você inclui no outro esse a quem você não deve fazer o que te é mais e mais seres. Uhum. Né? Então, é essa a ideia. Tá travando um pouquinho. Peraí, Se você, se acho que agora você, voltou. em vez. Uhum. Não, ele vai e volta, muito triste. Mas, né, se você inclui no mais e mais pessoas, vocês não são melhor.
Uhum. Nossa, que pena, agora tá travando bastante. Peraí. Mas Acho que agora voltou. Desculpa, tá? Deu umas vai. 3 travadas juntas, Não, assim. foi em fila. Mas a Acho. ideia é justamente essa. Uhum. No final da história, eu fico pensando assim, né? Eu, se fosse um animal, eu tenho quase certeza que eu não gostaria de ser degolado para servir de comida para alguém. Isso me É. parece, sei lá, acima do óbvio isso. Então, eu acho que isso não é de bom alvitre para quem quiser seguir a regra de ouro da Torá, fazer algo assim, desse tipo, Uhum. né? Ah, Eu não perfeito, gostaria de ser Rafael. degolado com esse pretexto. Eu fora. E mais interessante saber que isso está permeado em todas as religiões, com outras palavras, né, com outros dizeres, com outros mestres, com outros médiums. E acho que é isso, acho que é a regra da humanidade, e eu acho que é talvez a chave para toda a paz, toda a compaixão, toda a ética, seja você fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo. Seja animal, seja planta, seja mineral, seja ser humano, né? E, enfim, eu tô muito agradecida. A gente vai ter um minutinho agora. Eu nem lembro mais o que eu tava falando, eu tava tentando concluir já, porque faltava pouco tempo. Agora a gente tem um tempinho a mais. Dá pra gente tirar Eu mais sei o que dúvidas se você estava quiser. falando. Eu sei. O que Quer que você que eu tava te falando? lembre? Você Pode, estava pode lembrar. falando, você estava falando que o princípio que eu trouxe aqui como a regra de ouro da Torá, de fato ele aparece nas mais diferentes religiões, nas mais diversas doutrinas espirituais, digamos assim, que essa ideia justamente, né, de pensar, se colocar no lugar do outro e refletir, bom, gostaria que fizessem isso comigo, sim ou não? Se a resposta for não, é hora de cessar o movimento e procurar um outro caminho, né? Uhum, Esse pensamento, realmente, ele me parece extremamente poderoso. E é aquilo que eu tinha dito. Se você enxerga o outro como o outro em mandamento, ou seja, aquele que compartilha da mesma fé, do mesmo conjunto de mandamentos espirituais, é muito pobre. Se você inclui nesse outro apenas os outros seres humanos que compartilham contigo uma determinada espécie, um determinado código uhum, genético, é pobre. Então, é é, isso. verdade. É verdade, eu lembrei do que eu tava falando, né? De saber que ele é o código de paz e ética, né? E compaixão e amor infinito, universal para todo mundo, para todos os seres. É, e é interessante, assim, de tudo que você falou, a questão que você disse da vinda de um Messias, da vinda de um tempo messiânico, né? Que traria essa volta do Jardim do Éden. É muito interessante porque todos os diálogos que nós já tivemos até agora trazem essa questão também de acordo com com cada crença, né? E o espiritismo também tem isso, né? A gente também estuda que nós estamos agora num momento de transição planetária, que o planeta evolui junto e que nós estamos agora indo para um chamado mundo de regeneração. E até um questionamento que a gente se faz dentro do movimento espírita, pelo menos aqui o MOV questiona isso para as pessoas, é se nesse tal mundo de regeneração seria possível existir matadouros. A gente tem até um artigo no site do MOV, que o nosso querido Roberto, aqui do nosso MOV, ele fez esse artigo e gera muita repercussão no sentido de, gera muito debate de será que esse mundo, né, dentro da crença, né, do espiritismo, em que a gente consegue ter basicamente um equilíbrio entre o bem e o mal e um despertar de consciência de, de muitas pessoas, né, ao mesmo tempo, sobre várias questões diferentes, sociais, de bem-estar, de meio ambiente. Será que isso incluiria os animais? Será que nós teríamos uma consciência diferente com os animais? E tem muita gente que acaba idealizando, inclusive, esse mundo de regeneração. Então é muito interessante a gente tocar justamente nesse ponto, né? Que todo mundo sabe que o matadouro é um lugar terrível, é um lugar de muito sofrimento.
Então, pensar que um lugar desse seria possível existir nesse mundo de regeneração é uma coisa que a gente se pergunta muito, sabe? Então, eu acho muito legal saber que tem esses tipos de interconexões entre as crenças, as diversas crenças, e que a gente está, sim, caminhando para um mundo de paz para todos, né? Não só para os seres humanos, mas também para os animais. Deixa eu ver só se o pessoal está conseguindo acompanhar, se não está travando para eles. Tá tudo bem, pessoal? Tá travando um É, pouquinho? Ou tudo bem? eu tô travando um pouco, porque Deixa eu- Você se vê travando? aham, Sim? por incrível que Mas pareça. você me vê normal. Você me Mas vê agora ouvindo? não, agora eu tô. É? Depende da hora, Não? depende da hora. Ai, que pena. Mais ou menos. É. Mas, gente, vocês que estão assistindo, pra vocês, eu tô travando também? Ou vocês estão me ouvindo? Só o Rafael que tá travando? Tá tudo certo? Até com o Rafael? O Rafael não tá travando? Eu tô até embaçado aqui, ó. Tadinho. É, Mas, mas pois é, a gente, se o pessoal gostar bastante, né, da tua participação, e com certeza vai gostar, a gente podia tentar o YouTube de uma próxima vez, porque a gente também tem, às vezes, essa possibilidade de não só fazer pelo Instagram, mas também fazer pelo YouTube. uhum. Na verdade, eu acho que o Instagram em tese é bom, né? Uhum, Mas é isso aí. Na verdade, a gente vai experimentando. No final, tudo dá certo. tá bom. Bom, agora eu tô me vendo melhor, tô vendo você É, o melhor. pessoal aqui tá Aí comentando que eu vem. tô normal, mas o Rafael dá uma travada às vezes e algumas pessoas estão comentando que tá tudo normal. Então tá. Gente, vocês têm alguma dúvida a mais? Pode mandar. Eu não sei se eu cheguei a olhar todas que estavam na outra live, mas a gente passa para a segunda, a gente perde, né? Os comentários. Se ninguém tiver dúvidas, aí a gente encerra. Porque realmente era só pra gente dar um final, pra não ficar travado do jeito que tava. O pessoal tá gostando, querem que você volte pelo YouTube. Já vamos tentar marcar uma próxima data, hein? Ó, todo mundo te parabenizando. Acho que é isso, gente. Se vocês não tiverem, então, mais dúvidas, deixa eu só ver se ninguém mandou. Ah, peraí. Só uma coisa, o Vinícius, ele mandou sobre o versículo 29 da Gênesis. Não foi o que você leu? É uma continuação? Ah, não. É perto. É? É aquele versículo em que ele está falando daquele versículo que diz que toda dará para alimento ao homem. É desse que ele está falando. Ah, sim. Que legal. Peraí, Rafa, repete o versículo de novo. Travou bem na hora que você leu o versículo. Então, ele Ai, falou meu do Deus. versículo 29. Agora tá numa. Poxa, espiritualidade. Eu vou fazer mais uma prece aqui. Toda a espiritualidade da internet para contribuir para pelo menos a gente terminar isso aqui. Acho que agora voltou. Vai. Não, Não, eu vou de novo. não, foi impressão tua. Não voltou. Acho Tá. que não voltou. Vai. Perguntou sobre versículo 29 do capítulo 1 do Gênesis, que Uhum. diz assim: Eu vos dou por alimento toda planta que contém Toda árvore planta que frutífera, tem. toda planta que contém semente sobre a superfície da terra, e todas as árvores frutíferas que contêm semente, que isso vos sirva de alimento. É aí que ele está. E, de fato, isso é a descrição daquela situação que eu mencionei, a situação inicial do plano de Deus, a situação edênica, né, que, de certo modo, assim se espera,
vai ser retomada no final dos tempos na era messiânica. Hum, a volta disso, né? Volta da Gênesis, desse Uhum. jardim do Éden. E De algo aí, parecido. voltando também à conclusão, né? Porque se ele tá seguindo aquele versículo que a gente leu, então você entende que o ser humano seria para dominar de uma maneira fraterna, amorosa, com responsabilidade as outras espécies, e comeria então somente os frutos da terra que teriam sementes, as plantas, né, que dariam sementes sobre a terra. Perfeito, perfeito, Lindo, é acho isso que aí. se complementa. Muito bacana, muito lindo. Exatamente. Uhum. Fecha uma espécie de concepção do que era a criação na sua origem. E que serve de Sim. inspiração. Que serve de inspiração Uhum. para nós. Como é que eles sempre falam também? É uma comunhão com a natureza, né? A representação do Jardim do Éden é essa comunhão com Deus e com Uhum. todas as suas criaturas, né? Eu acho muito lindo mesmo. Eu acho que, bom, ninguém mais mandou perguntas. Vamos tentar que não trave de novo, aí você faz as suas considerações finais, a sua conclusão, para a gente encerrar. Queria mesmo agradecer a paciência de todo mundo, a oportunidade de conversar com vocês, foi muito legal. E, enfim, por mais lives como essa, eu vou assistir as perguntas para participar. Obrigado, é muito grande. É legal falar das coisas que a gente gosta, né? De Sim, veganismo, judaísmo, tudo isso junto fica melhor ainda. com certeza. Então, o pessoal pediu para a gente marcar uma segunda, a gente vai marcar então. Vou falar com você no privado. E aí, dessa vez, então, a gente faz pelo YouTube, para não dar nenhum problema, né? Para a gente tentar uma outra plataforma. Obrigada a todo mundo que esteve Ah, beleza. conosco. Essa live vai ficar salva no IGTV, as duas partes. E depois a gente vai encaminhar para o YouTube daqui a alguns dias também para compartilhar, fica mais fácil. Muito obrigada, Rafael, pela sua disposição, a sua doçura de compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanto entendimento. E só gratidão mesmo a Deus por nos unir e que a gente continua junto. E vocês falam shalom, né? Acho que é isso. Então, shalom, meu amigo, muito Bom, obrigada. isso mesmo. Muita paz para você, paz e bem. E a todos que nos viram hoje, na noite de hoje. E tenham uma ótima semana de muita paz, de muita alegria, muita fé. Beijão, obrigada. Isso aí. Tchau. Valeu.